Olá, amigos! Estamos aqui realizando o primeiro episódio de Epifania, um dos braços do Café dos Mares Celestes. E vamos desenvolver um tema que eu acredito que é bastante presente na vida de todos nós: o tempo. O tempo e a nossa relação com o tempo, que tanto pode nos fortalecer quanto nos adoecer. E para tecer comigo essa prosa, eu não pensei em outra pessoa além de você, doutora Laís Cristina César. Sou muito agradecida por tecer essa prosa com você e talvez eu tenha pensado realmente em você por conhecer a dedicação, entrega ao ofício e também a força do seu trabalho clínico. E minha relação com o tempo, né? E como anda a sua relação com o tempo? Como anda a minha relação com o tempo? Primeiro, obrigada. Obrigada por só ter pensado em mim. A minha relação com o tempo, se a gente for parar para pensar nas últimas 24 horas, não sei se tá das melhores, mas é uma constante evolução. Eu acho que a nossa conversa, trazer hoje, nesse primeiro episódio, essa temática do tempo, entendendo a dinâmica que a gente está passando, dinâmica pandemia, dinâmica ressignificação da vida das pessoas, é uma pauta extremamente importante, é uma luz extremamente necessária nesse momento que a gente está vivendo, inclusive. E a relação com o tempo eu entendo que seja de constante evolução. Agora falando pessoalmente, né? Tirando um pouco aí as vestes técnicas de uma médica, psiquiatra, trazendo para mim a própria reflexão mesmo, sabe? O tempo e as suas divisões, o tempo e as suas fases, o tempo e o que ele significa em cada momento da nossa vida e como a gente lida com ele. E a nossa organização no tempo, né? Sim. E aí a gente vai longe nessa conversa, porque só na apresentação, olha onde a gente já está indo. E você sabe, não sei na sua prática clínica, mas para mim, principalmente na pandemia, apareceram muitas falas intensas na relação com o tempo. E aí eu achei que seria uma pauta muito atual, talvez até mesmo atemporal, mas mais intensa na nossa modernidade. E eu selecionei 4 frases para a gente perceber os movimentos da psique humana através delas. Ótimo. Vamos lá, a primeira? Anotei, já vou chegar com a primeira. Primeira frase. Eu queria ter o poder de parar as horas para dormir e voltar após um ano. Assim, eu não deixaria de cumprir minhas obrigações. Sim, primeira frase. Cheia de reflexões, né? Cheia. Parar as horas para dormir por mais de um ano. Por um ano. Por um voltar ano. após um ano. Voltar após um ano. Assim, não deixaria de cumprir minhas obrigações. Ou seja, eu vou voltar, eu vou parar as horas, mas eu não quero deixar de cumprir as obrigações. Não é porque eu não quero deixar de viver aquele tempo. Sim. É para cumprir pra as conseguir. obrigações. Então não entra num pensamento de fuga clássico, né? Porque não é uma fuga sem pretensão de volta. E pensando aí, agora trazendo um pouco para prática clínica, eu costumo começar as primeiras consultas, né? Primeira vez de um paciente, de um jeito peculiar, vamos falar assim, que me conte sua história. Nesse primeiro momento, eu já consigo, né? Tento identificar um monte de coisa e principalmente a relação da pessoa com o tempo e o tempo que ela se encontra no íntimo, sabe? É difícil de explicar e colocar palavras extremamente técnicas aqui também não é muito minha cara, porque eu acho que a gente está querendo traduzir a nossa técnica de uma forma mais humana, né? E fácil de entender. Mas aí se você pega, por exemplo, essa frase de não uma fuga clássica, um desejo de volta para conseguir cumprir, você traz isso para o momento que não está conseguindo cumprir, não quer deixar de cumprir, mas ao mesmo tempo precisa de tempo, né? Esse um ano dormindo, eu não entendo como um tempo anulado, mas eu entendo como um respiro. Claro que tá intenso, Um tempo um pra ano, ela. exatamente, né? Normalmente a gente costuma ouvir mais um tempo para mim, um respiro, uma pausa.
quando é trazido dessa forma com um ano, a gente afasta um pouco dessas frases clássicas que a gente acaba ouvindo, mas traduz isso. O que eu vejo nesse um ano é uma intensidade maior nesse desejo, porque às vezes ele está se arrastando, sei lá, por meses ou anos, né? A gente às vezes passa uma vida esperando ter esse tempo, essa pausa, esse respiro. E a pandemia está trazendo isso pra gente também, né? A conscientização de como esse respiro pode ser bom. Quantas pessoas estavam, sei lá, há anos sem passar um dia de tarde dentro de casa, almoçando com os filhos, trazendo exemplos aqui da minha realidade. E ao mesmo tempo, olha, gente, estar em casa, mas também não estar disponível completamente, porque a rotina na casa ficou muito intensa, né? Mas nessa frase, nas entrelinhas, me chega um cansaço, né? Um cansaço muito grande por ter que realizar tarefas que tá demais para a pessoa, né? E um desejo, talvez, de retirar, né, os psicólogos usam muito a palavra libido, de retirar essa energia da vida externa, das tarefas, por não talvez precisar dessa energia para ela, né? E isso é muito comum em quadros depressivos, né? Sim, é a primeira coisa que vem, né, na nossa cabeça quando a gente sente esse movimento de fuga intenso, né, estendido. E aí a gente entra junto, tentando trabalhar sobre esse tipo de pensamento, sensação, né? E também, na frase, me chamou a atenção, positivamente até, porque essa pessoa, ela quer voltar. Isso me chamou a atenção também. Ela quer voltar e realizar o que ela chama de obrigações. Então, os compromissos são sentidos como obrigações, porém, é um fio que a conecta com a vida ainda, né? Isso é muito importante. Quando a pessoa está depressiva, a gente buscar esses fios que conectam com a vida. Quais são esses fios? E se não existem? Ou ela não reconhece? Não consegue sentir, né? E nesse momento, ela vê esse fio da obrigação. Mas claro que a nossa busca é que ela consiga enxergar outros fios também, né? Isso faz parte do plano terapêutico de um paciente, vamos colocar aí, com uma hipótese diagnóstica de um quadro depressivo, por exemplo. E quando não reconhece? Quando a pessoa não reconhece esses fios? Plano terapêutico mais intenso ainda, porque no final das contas, eu acredito que a gente está fazendo uma hipótese de caso, né? De onde veio essa frase. Uma das nossas missões, né? Uma das nossas caminhadas como paciente é realmente trazer esses fios. E aí, depois de trazido, tentar buscar o reconhecimento deles, até o momento que esses fios estão segurados pelo próprio paciente, né? E a gente está no meio desse caminho. Faz sentido? Total. Ou não. E como os nossos ofícios se casam nisso, né? Se completam, né? Não tem como um funcionar sem o outro. Perfeito.